Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Paz ao Senhor, meus irmãos, nós somos gratos ao Senhor por nos encontrarmos reunidos no seu nome. Queremos agradecer e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Peço a você que vá abrindo aí a sua Bíblia em Salmo, capítulo 40. Salmo de número 40, nós já estaremos iniciando aqui a nossa parte dessa noite de louvor, de adoração e comunhão ao nosso Deus. E o texto de Salmo nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Paizinho querido, de infinita bondade e misericórdia, nós somos gratos a Ti, meu Deus. A oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de juntos poder Te adorar, poder exaltar e glorificar o Teu nome. Derrama sobre nós a Tua bênção, a Tua bondade e misericórdia, que possamos passar, Jesus, momentos juntos aqui juntamente com o Teu povo, com os Teus servos, com a Tua igreja e junto compartilharmos de Tua Sagrada Escritura. Derrama cada dia a Tua bênção, Senhor, e cuida de cada um de nós. Que possamos exaltar, glorificar e bendizer o nome daquele que é vivo, daquele que vive e reina, daquele que reina de séculos em séculos. Deus Todo-Poderoso, toma conta da Tua igreja, toma conta do Teu povo. Agradecido nós somos no nome poderoso de Jesus Cristo. Queremos agradecer você, meu irmão, que se faz presente conosco nessa noite, para junto nós podermos adorar, exaltar e bendizer ao nome do Senhor. E vamos juntos adorar e glorificá-lo, porque o Senhor é maravilhoso. Ele está cuidando de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E junto possamos compartilhar desse momento, desse domingo à noite, de louvor e adoração ao nosso Deus. Você pode estar mandando aí também, abrindo sala de vídeo, compartilhando com seus irmãos, com seus familiares, e junto estarmos adorando aquele que reina, ao Senhor soberano. Tem poder sobre o pecado, o Rei Autor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Rei de justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha,
falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glória a Deus, nós somos livres. E sendo livre nós podemos adorar, podemos exaltar, glorificar ao nosso Deus, pois Ele é poderoso, Ele é digno de honra, digno de glória, de todo louvor e adoração. Continuando louvando ao nosso Deus, que Ele possa, meu irmão, minha irmã, se fazer presente na sua casa, no seu lar, no meio da sua família, ou onde você está nos ouvindo através agora desta rede social. Que o Senhor possa estar tocando cada dia na sua vida. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Restaura as lágrimas, restaura corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse
esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O que o Senhor tem feito pela sua vida? Ele é maravilhoso, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele tem cuidado de cada um de nós e Ele é Deus de promessas. Ele é o seu Deus maravilhoso, Ele cumpre com suas promessas, nada, nenhuma delas falha, nenhuma de suas palavras voltam atrás, porque Ele é poderoso. Ele tem cuidado de você, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando do seu lar, Ele está cuidando da sua família, Ele tem promessas para a sua vida. Que você possa adorar, que você possa exaltar, que você possa glorificar, exaltando, adorando, glorificando, bendizendo o nome do nosso Deus, pois só Ele é digno. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, digno de louvor, digno de toda adoração. Por quê? Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus, meus irmãos. Igreja do Senhor, nosso Deus é Deus de milagre, Ele é Deus de promessa e as suas promessas não falham. Nós estaremos meditando neste momento. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de João. João capítulo 4, versículo 6, nos diz assim, em nome de Jesus. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Nós vamos meditar nessa noite sobre Jesus, que Ele continua nos surpreendendo. Que essa palavra possa tocar na sua vida, possa tocar no seu coração. Interessante que há um percurso contraditório aqui nesse texto, uma mulher excluída pela sociedade, um poço e um diálogo. Todas essas coisas nós podemos verificar aqui. Tudo o que Jesus ele precisou para ensinar foi apenas através do seu caráter. E ele começa então a dar alguns ensinamentos aqui para a mulher, falando com ela de uma adoração perfeita, de uma oração sincera. De todas as coisas que ele podia colocar aqui. E interessante que essa mulher teve um encontro surpreendente com Jesus. Ela teve um encontro que mudou a sua vida a partir daquele momento. A partir daquele dia ela teve uma vida totalmente transformada. Porque Jesus ele restaura vidas. Não importa a situação que a pessoa se encontra, não importa o momento que ela se encontra, Ele muda, Ele transforma, Ele continua nos surpreendendo. Ele me surpreende, Ele surpreende você e Ele vai continuar nos surpreendendo em todo o tempo. Mas como que pode Jesus surpreender uma pessoa, uma mulher que estava tirando a água de um poço? Era o período mais quente do dia. E essa mulher samaritana, ela não podia tirar água junto quando as outras mulheres judias estavam lá tirando água, juntamente com as outras mulheres. Então ela se afasta. E nisso segue-se uma sequência de surpresas que acontece com aquela mulher e com a pessoa de Jesus. Ocorre uma sequência de surpresa para a mulher, ocorre uma sequência de surpresa até mesmo para os discípulos que ali estavam com Cristo. E nós veremos isso nós compartilharemos com vocês todas essas surpresas. Jesus sabia que a sua notoriedade era ameaçadora ali para os fariseus. Mas ele sabia também que ele não estava ali para provocar disputas entre judeus ou provocar disputas entre samaritanos. Não era esse o papel que Jesus estava ali. Ele não queria criar mais descontentamento que havia entre judeus e samaritanos.
Ali aquelas pessoas, quando Jesus ele vai para Galiléia, que se localizava ali na região de um lado muito espiritual ali do judaísmo, Jesus tem um encontro ali profundo, um lugar central ali daquela região. Ele já estava cansado, ele havia caminhado pelo menos toda a manhã. A mulher ela poderia ter ido no horário do meio-dia, mas era um horário de muito calor, ela poderia ter ido mais cedo para pegar a água, para tirar a água daquele poço, mas não é isso que ela faz. Interessante é que Samaria ficava entre os dois locais e a sua população era composta por judeus. Judeus que eram miscigenados aí da sua religião. E muitos deles ali haviam perdido a sua pureza de religião. Então havia uma mistura daqueles judeus que realmente serviam e aqueles que não estavam, aqueles que estavam apenas na tradição de louvar e na tradição de adorar. Mas Jesus decide fazer a sua trajetória por um caminho mais longo. Ele podia ter feito um caminho mais curto. Ele podia ter andado por um caminho mais perto para estar junto com os discípulos, mas ele prefere pegar outro caminho. Ah, como Jesus continua nos surpreendendo. Como Jesus ele nos surpreende pela sua humanidade, pelo seu lado humano. Interessante, irmãos, que no versículo 7 vai nos falar que ele estava sedento. No versículo 6, aí você pode ver na sua Bíblia que vai falar que ele estava exausto. No versículo 8, faminto e sozinho. Olha as características do ser humano que estava ali passando por Jesus. E Jesus estava procurando lugar, ele procura um lugar para reclinar. E por volta então do meio-dia, ele tem esse encontro nesse poço, na beira de um poço. Era o lugar que ele havia encontrado. E para surpresa, ali tinha uma mulher. Observe nesse texto a fragilidade de Jesus. Ele não tinha caneca. Jesus não tinha balde. Jesus não tinha nenhuma corda para pegar, amarrar num balde, numa caneca e ir até o fundo do poço e tirar água para ele. Nesse exato momento ele estava aqui totalmente dependente da mulher. Olha aqui a pobreza de Jesus. Ele se despiu de toda a sua glória para viver como nós, como seres humanos. É isso que nós temos que entender, que ele nos surpreende pela sua humanidade. Ele não tinha nada consigo, nem mesmo uma caneca para tomar água. Nem mesmo balde. Ele chegou ali perto daquele poço, mas ele não tinha o balde para jogar lá embaixo e puxar a água para saciar a sua sede. A humanidade genuína do nosso Salvador, ela é mostrada em muitas e evidenciada em muitas páginas da Bíblia. E nós podemos ver isso em evidência aqui agora nessa parte que Jesus encontra-se ali com a mulher samaritana. Ele sabia que em Samaria, um lugar que era totalmente marginalizado, havia uma mulher que estava precisando, uma mulher que carecia da sua atenção. Uma mulher que precisava dele. Precisava da atenção de Jesus. E é isso que nós estaremos vendo. Como Jesus poderia escolher um caminho mais curto? Como? Como que ele poderia ter escolhido um caminho mais curto para ali, para ter falado, para ter tido aquele encontro com aquela mulher? Não tinha outro lugar. Mas ele escolhe ali justamente pensando na salvação dos samaritanos. Era isso que Jesus havia pensado. Somente como Deus e homem, Jesus poderia compreender todo o pensamento e todo o sentimento das pessoas. Era tudo que ele poderia pensar. Em contraste com a natureza humana, nós vemos isso que está acontecendo aqui com Jesus e a mulher num pedido simbólico apenas de água. Era isso que ele pede. Era isso que ele estava pedindo. Vejamos a estratégia que foi usada por Jesus. Em todo tempo, em todo momento, ele tem uma estratégia para usar comigo e para usar com você. Muitas vezes não entendemos, nós não compreendemos qual é a sua estratégia. Mas ele tem uma estratégia para utilizar conosco, para utilizar comigo, para utilizar com cada um de nós. E ele se apresenta ali, ele se apresenta para aquela mulher samaritana e ele pede água. Era apenas aquilo que ele estava precisando naquele momento, era saciar a sua sede. Parecia um pedido simples. Um pedido muito simples que ele tinha feito para ela. Mas aquilo iria atender uma cortesia habitual daquelas pessoas ali naquele momento. E nós vamos ver como que ela reage a isso aí.
Porque em primeiro lugar Jesus era judeu e aquela mulher então ela fica admirada. Mas como que tu, sendo judeus, pode estar aqui falando com uma mulher samaritana? Porque não era isso que acontecia. Os judeus eles não tinham uma afinidade de ficar falando ou conversando com os samaritanos. Jesus, nós podemos dizer aqui que ele quebra uma regra, ele começa a quebrar paradigmas. Ele sendo judeu, ele vai conversar com uma mulher samaritana e ela fica perplexa com aquilo. Mas como que tu, sendo judeu, pede água para mim? Sendo uma mulher samaritana. Porque os judeus, ali nós podemos ver aí no texto de João 4, versículo 9, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Naquela época, meu irmão, nenhum judeu iria compartilhar nem sequer um prato de comida com um samaritano, muito menos uma caneca ou um copo de água. Eles não iriam compartilhar nada. Porque eles temiam uma contaminação, porque devido à impureza, havia uma impureza racial e religiosa entre judeus e samaritanos. Então eles achavam que eles se contaminariam, que eles ficariam contaminados se eles se aproximassem dos samaritanos. E Jesus começa a quebrar todas essas regras. Em segundo lugar, a cultura judaica, um homem não podia falar de maneira alguma com uma mulher em público. E Jesus começa a falar com essa mulher. Mesmo sendo em família, em terceiro lugar, jamais. Sabendo ela sendo uma mulher pecadora, aí que o judeu não poderia conversar mesmo com a samaritana. Sabendo de várias ligações amorosas que ela tinha, porque as pessoas ali sabiam, conheciam como era a vida daquela mulher. E diante desses três fatores relevantes, Jesus fez o que não era aceitável fazer. Mas Jesus é assim, meus irmãos. Ele quebra regras. Ele quebra as tradições, ele quebra os paradigmas. Para nos mostrar a maneira que nós devemos servi-lo, nós devemos adorá-lo. A maneira que nós devemos exaltá-lo de todo o nosso coração. Ele vem aqui quebrar preconceitos. Nós precisamos quebrar esses preconceitos que continuam querendo ficar dentro da igreja. Dentro do nosso coração. Precisamos tirar esses preconceitos de dentro de nós. Havia um preconceito muito grande, racial, religioso, preconceito de homem e mulher, e Jesus vem e tira tudo isso. Inclusive a mulher ela fica admirada, mas como que tu, sendo um homem judeu, vem conversar com uma mulher de Samaria? Vem conversar comigo que sou samaritana. Talvez a mulher podia pensar, será que ele não sabe da minha história? Será que ele não ouviu o comentário dos vários relacionamentos amorosos que eu tive? Talvez ele não saiba nada disso. Mas o que nós vemos é que Jesus ele não discriminava as pessoas por conta de etnia ou por conta de gênero. Jesus não fazia essas discriminações. Foi ele, meus irmãos, foi ele quem estabeleceu todos os padrões morais. Portanto, aquelas convenções sociais segmentadas que tinham aquelas tradições, aqueles confinamentos, Jesus passa por cima disso tudo. Porque não é isso que ele quer. Ele priorizava as pessoas. E ele continua priorizando pessoas. Jesus continua priorizando pessoas. Continua priorizando o ser humano. É isso que ele continua priorizando. Toda a tradição aquela foi excluída. Jesus renunciou toda a tradição. Renunciou toda aquela tradição de religiosidade que aquelas pessoas tinham, porque ele amava e ele respeitava as pessoas da maneira que elas eram. Ele continua amando, ele continua respeitando as pessoas da maneira que elas são. Não por suas tradições ou pelos seus preconceitos, mas da maneira que você é. Ele te ama do jeito que você é. Aleluia. Jesus então ele parte para uma pergunta muito simples para aquela mulher. Olha que algo interessante. Mesmo com sede, ele começa a conversar com ela. Ele começa a conversar com aquela mulher e ele pede água para ela, para que ela lhe oferecesse um pouco de água. Ela fica pensando, mas como que esse homem fica pedindo água para mim? Ele é judeu, eu sou samaritano, ele está conversando comigo. Jesus começa com aquele pedido de água, ele começa a conduzir o diálogo para uma maneira diferente, ele começa a usar algumas estratégias, a oportunidade que ele teve ali naquele momento. Muitas vezes nós precisamos saber usar a estratégia, saber usar a oportunidade para proclamarmos o Evangelho, e Jesus aqui ele não perdeu a oportunidade de falar sobre o reino, de falar sobre o Evangelho para aquela mulher. Ele sabia da necessidade dela. Ele sabia que a necessidade dela era salvação. Ele sabia que ela tinha uma necessidade de ser salva.
E mais uma vez ele surpreende ali, porque ele conhecia a vida daquela mulher, ele conhece a sua vida. Ele conhece a nossa vida, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que nós necessitamos. E ele continua nos surpreendendo em todo o tempo, em todos os dias. Só que Jesus ali, ele sabia dos desejos dela, ele sabia dos pontos vulneráveis dela, e ele começa a conduzir aquela conversa, ele começa a conduzir aquele diálogo através de estratégias de próprias respostas que ela estaria dando a ele. Ele pede água, ela fala que não. E Jesus então começa a conduzir a conversa de uma maneira que deixa aquela parte vulnerável da mulher, não para deixar ela exposta, não, a preocupação de Jesus não era essa, de maneira alguma. E ele pergunta para ela: onde é que está o seu marido? E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus fala: exatamente, você não tem marido, e esse que você está também não é. Aquela mulher, ela se surpreende, ela fica surpresa com a resposta de Jesus, talvez com frustração, talvez com amargura, muitas vezes decepcionada pelo resultado de uma vida amorosa que teve com várias pessoas. Mas Jesus não queria colocar tudo aquilo para a exposição daquela mulher. Jesus ali, ele estava expondo o pecado, mas ele não queria expor a fragilidade dela. Ele não queria que ela se omitisse das falhas dela, e que ela reconhecesse que ela precisava de Jesus, que ela precisava, não, ele estava fazendo aquilo não para deixá-la envergonhada, mas para que ela pudesse ter a oportunidade de ter a salvação. Tenha a oportunidade de proclamar o Evangelho, não para envergonhar as pessoas, mas para que elas possam ter a oportunidade de reconhecer. E Jesus então começa a fazer para ela alguns questionamentos sobre aquelas tradições. Ele sabia que tanto ela, sendo samaritana, e os demais samaritanos estavam totalmente desorientados. E por isso que ele fala no versículo 23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ela começa a ficar surpresa com a sabedoria de Jesus. Mas por que ele fala isso? Simplesmente, irmãos, devido à hostilidade dos judeus para com o samaritano. Devido à hostilidade judaica com os samaritanos, por conta disso, por conta de todo esse preconceito, por conta da maneira hostil que os judeus tratavam o samaritano, eles construíram um templo em Gerizim. Eles não podiam adorar ali em Jerusalém. Eles não podiam adorar junto com os judeus em Jerusalém, então eles construíram um templo em Gerizim. E Jesus então aqui está esclarecendo para aquela mulher: o importante não é o lugar onde se adora. Era isso que Jesus está falando, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque não importa o lugar, mas sim a maneira que você adora. Aleluia! Era isso que Jesus estava falando para ela. Não importa se é em Jerusalém, não importa se é em Gerizim, não importa o tipo do templo de parede, a maneira do templo físico, se ele é lindo, se ele é bonito, se ele tem ar-condicionado, se ele tem carpete, se ele é de chão batido, isso não importa. Importa a maneira que você adora o Pai em espírito e em verdade. É isso que Jesus está falando para ela. É isso que nós temos que adorá-lo, não importando com o lugar, meu irmão. Talvez, anos atrás, você não tinha os templos que nós temos hoje. Templos luxuosos, ar-condicionado, banco com estofado, pessoas para nos conduzirem até os assentos. Mas talvez você foi aquele irmão que já participou de curso congregando naquela igrejinha de sapé, naquelas paredes de tábua, ou talvez já participou de vigílias de terra, de chão batido, mas o poder de Deus, o poder do Espírito Santo era derramado no meio do povo. A graça, o poder, a presença de Jesus era manifesta no meio do povo, era manifestada no meio da igreja, no meio das crianças, no meio dos jovens. Crianças eram batizadas no Espírito Santo, jovens eram batizados no Espírito Santo, os velhos tinham visões, os mancebos profetizavam, e a igreja louvava, adorava e era revestida do poder de Deus. Oh, glórias a Cristo, aleluia!
templo simples, igreja simples, mas que tinha a presença de um Deus todo-poderoso, não se importando com o espaço, não se importando com o templo físico, mas da maneira que você louva, que você adora, que você exalta ao Senhor. Exalte-lhe, exalte a Cristo. Louve a Ele, adore, glorifique ao nome do Deus que é todo-poderoso, que surpreende você, que me surpreende, que surpreende o seu povo e vai continuar nos surpreendendo. Ah, meu irmão, igreja do Senhor, nós estamos vivendo um momento de crise, de pandemia, e o Senhor Jesus continua nos surpreendendo em meio à crise. Não vai te faltar alimento, não vai te faltar o pão, porque Ele cuida de você, Ele está te surpreendendo. Ele está nos surpreendendo, aleluia! Louvado seja Deus, glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, seus braços continuam abertos, continua suas mãos estendidas para segurar na sua mão e dizer: eu estou aqui, filho, não te abandonei, não se preocupe, a minha esperança continua sendo no Senhor, glória a Deus, aleluia. À medida que aquela conversa evolui, à medida que a conversa entre Jesus e a samaritana evolui, ela compreende, ela começa a entender que aquele não era um homem comum. Não era um homem comum, ela começa a compreender. De um jeito muito simples. Ela fala: eu vejo que tu és profeta. Vejo que és um profeta que está entre nós. Ou então tu és o Messias. E olha, irmãos, Ele não hesita aqui em revelar a sua identidade. Olha que nos diz o versículo 26, Jesus assume a sua identidade para aquela mulher samaritana. No versículo 26 ele fala: eu sou. Veja que tu és profeta, ou que é o Messias, ele fala: eu sou. Se referindo aqui ao Messias. Ele assume a identidade para aquela mulher. Qual que era ali o interesse de Jesus? De se fazer conhecido, de fazer que realmente era o Messias, era para que todos os samaritanos tivessem a oportunidade de conhecê-lo, tivessem a oportunidade da salvação. Porque até então, no meio daquele preconceito, estava restrito apenas aos judeus. E não era apenas para judeus, era para todos os samaritanos. É para todos nós, a salvação é para todos nós, é para todo o povo, é para toda a nação, é para toda a tribo e língua. Diante de tal declaração, aquela mulher corre apressadamente, ela vai à cidade e ela quer contar aquela experiência que ela teve ali com aquele homem e quer falar para os seus companheiros, quer falar para os amigos, quer falar para outras mulheres, quer falar para todos os samaritanos com quem que ela havia conversado e o que havia acontecido na vida dela. Ela não guarda apenas para ela. O que aconteceu na sua vida? Você conheceu esse homem que esteve lá no poço junto com a mulher samaritana. Você conheceu, e não guarde apenas para você. Transmita o recado do Senhor. Transmita para o seu vizinho. Transmita para a sua família que você teve um encontro com Jesus. Aleluia. O testemunho simples daquela mulher, ela conduziu os samaritanos a Jesus Cristo. E o seu testemunho simples pode conduzir a sua família a Jesus Cristo, pode conduzir o seu colega de trabalho a Jesus Cristo, pode conduzir o seu amigo de fábrica a Jesus Cristo. Apenas fale. Fale que você teve um encontro com Ele. Ela deixou o cântaro de água ali junto àquele poço, simbolizando que espiritualmente ela já estava satisfeita com tudo aquilo que Ele havia falado para ela. Louvado seja Deus. Os discípulos, eles ficaram surpresos com a cena. Eles se surpreenderam com aquele momento incomum e eles viram muitas coisas incomuns que Jesus fez. Quebrando muito, derrubando muito preconceito, derrubando muitas paredes, derrubando muitos muros. Muros que nos separam da presença de um Deus vivo e todo-poderoso. Mas Ele continua conosco, meu irmão. Ele continua contigo, minha irmã. Ele continua com você, irmão. Ele continua e Ele está com você. Ele continua te surpreendendo. Continua me surpreendendo em todo o tempo, em todo instante, em todo momento, em todo segundo. Ele nos surpreende. Ele está conosco. Para Ele era fundamental atender as necessidades dos samaritanos e de todas as pessoas. Que aqueles povos estavam com muitos rituais, eles tinham que entender quem era Jesus. Muitos samaritanos creram em Jesus. Muitos deles por intermédio do testemunho da mulher.
da mulher ali que estava junto ao poço. Através do testemunho simples daquela mulher. Não precisamos ficar fazendo um monte de rodeio, procurar palavras em dicionário para contar o testemunho, para você compartilhar aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele continua fazendo por você e por sua família. Apenas compartilhe o testemunho daquilo que Deus fez e daquilo que Ele está fazendo. Através do testemunho simples, o Espírito Santo vai lá e toca naquela, apenas lance a semente, meu irmão. Lance a semente, minha irmã. Muitos samaritanos começaram a crer por intermédio daquele simples testemunho. E Jesus, o texto nos fala que ele ainda fica mais 2 dias com os samaritanos. Imagine quantos deles ali não foram alcançados. Quantos deles não tiveram a oportunidade. Olha o que diz o versículo 42 de João 4. Agora cremos. Agora cremos. Aleluia. Primeiro eles creram nas palavras da mulher que expressavam ali o poder de Jesus. Porque ela falou de um testemunho com confiança, na certeza daquele com quem ela tinha conversado. Ela havia entendido. Aquele vazio espiritual agora estava preenchido. Aquele vazio no coração agora estava preenchido. Preenchido com a palavra de Jesus. Eles creram na palavra dela, depois eles creram no poder de Deus. Creram no poder de Jesus. Olha que maravilha! Eles creram na pessoa de Jesus. Pregue com ousadia, pregue com autoridade, pregue com confiança, mas pregue sobre Jesus. Pregue sobre aquilo que Ele tem feito na sua vida, sobre aquilo que Ele tem feito na sua casa e na sua família. Isso proporcionou um reconhecimento fantástico para os samaritanos que Jesus era o Salvador do mundo. Jesus ele teve paciência em ensinar a verdade para aquela mulher, teve paciência em ensinar a verdade a todos os samaritanos. Que nós possamos também, meus irmãos, termos a paciência de ensinarmos, de compartilhar, de testemunhar tudo aquilo que Ele está fazendo comigo, contigo, conosco, com o seu povo e com a sua igreja. A mulher samaritana, ela tentava suprir a sua carência de uma forma descomedida, de uma forma que não tinha controle, através de relacionamentos conjugais. Ficava com um, largava, ficava com outro, largava, ficava com outro, largava. Nem mesmo ela se satisfazia, nem satisfazia aquelas pessoas que estavam com ela. Relacionamentos conjugais que não eram certos, eram relacionamentos incertos. Mas quando Jesus se encontra com ela, Ele mostrou a água que sacia a sede. Ele falou, eu sou a água, se você tomar dessa água, você jamais terá sede. Ah, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, mulher. Ah, se você soubesse. Quando Jesus aponta o erro ali, ele não estava tentando ali desviar. Ela sim, Jesus aponta o erro. Ela tenta desviar o foco do pecado. Ela começa a mudar de assunto, mas Jesus começa a mostrar novamente, mostrar os erros dela. Para quê? Não para que ela ficasse ridicularizada ou envergonhada, mas para que ela pudesse se converter, para que ela reconhecesse que ela precisava se converter, que ela precisava de ter um relacionamento com o Salvador. E é isso que Ele continua nos surpreendendo hoje. Não para nós ficarmos envergonhados pelo pecado, mas para que nós reconheçamos que nós precisamos de perdão e precisamos nos converter. É isso que Jesus fala para aquela mulher, é isso que Ele continua nos surpreendendo em nossos dias. Jesus ele não escolheu a mulher da alta sociedade. Jesus não escolheu uma mulher rica, não escolheu uma mulher de posse, não escolheu uma mulher que se destacava. Jesus não escolhe uma mulher que estava em evidência. Jesus não escolhe uma mulher que estava na mídia. Jesus não escolheu uma mulher que estava se destacando nas redes sociais, não. Jesus escolheu uma mulher que era excluída, uma mulher que era deixada de lado, uma mulher que era excluída devido às suas escolhas, devido aos seus relacionamentos, devido ao seu gênero, devido à sua origem, devido à sua família. Era essa mulher que Jesus escolhe, mas Ele fala com ela para dar umas maiores lições sobre adoração, não sobre humilhação, mas sobre adoração, porque aquela mulher ela estava se preocupando apenas com a satisfação da sua vida material, apenas ali com a sua própria sede carnal, não estava preocupada com a tua sede espiritual, que ela precisava mudar. E Jesus vem e começa a falar e começa a conversar com ela.
Jesus ensina a ela a verdadeira necessidade espiritual. Não apenas a necessidade física, não apenas a necessidade material, mas a necessidade de um Deus onipotente, de um Deus onipresente, de um Deus onisciente, de um Deus que supre todas as necessidades, de um Deus que nos surpreende, de um Jesus que continua nos surpreendendo. Aquela mulher cheia de ritual, cheia de tradições, ela se apresenta a Jesus e tem uma mudança de vida maravilhosa, extraordinária, porque Jesus muda a vida, Jesus transforma vidas, Jesus restaura vidas. Continua transformando e restaurando. Mais do que rituais, mais do que cultos vazios, mais do que igrejas vazias ou igrejas lotadas, sem adoração, igrejas cheias de pessoas, mas pessoas que entram vazias e saem vazias, porque não estão ali realmente para adorar ao Mestre, para adorar ao Deus Todo-Poderoso, estão ali apenas por tradição, estão apenas ali para seguir um ritual, porque a minha família é da igreja, então eu sou da igreja, porque eu tenho a tradição de ir para a igreja no domingo de manhã, eu tenho a tradição de ir para a igreja no sábado de manhã, eu tenho a tradição de ir para a igreja no sábado à noite. Não vá para a igreja por tradição, não vá para a igreja por regra, não vá para a igreja por ritual, mas vá para adorar ao Rei dos Reis, vá para a igreja para adorar a Jesus. Liberte-se do pecado, liberte desse tradicionalismo, liberte desses rituais e adore ao Mestre em espírito e em verdade, não porque o templo é bonito, não porque o templo é aconchegante, mas porque você é servo de um Deus Todo-Poderoso. Nós somos templos do Espírito Santo. Adore a Ele em espírito e verdade em todo o tempo, em todo momento, não por tradição ou por rituais ou por conta de família, por causa de sobrenome de famílias, mas adore ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glórias ao Rei Jesus. Jesus quer que nós tenhamos um desejo genuíno, um desejo sincero, um desejo verdadeiro, um desejo profundo de intimidade e adoração e comprometimento, não comprometimento com a placa da igreja, mas comprometimento com o seu Deus, com Jesus, com o Salvador, com aquele que restaura, com aquele que perdoa pecados, com aquele que segura nas mãos e tira a pessoa da lama. É com essa pessoa que você tem que ter compromisso, chamado Jesus. É uma pessoa de nome Jesus, Jesus Cristo. Tenha compromisso com Ele. Ele vai continuar te surpreendendo. Tenha compromisso com Ele, Ele vai continuar surpreendendo a sua casa. Tenha compromisso com Ele, Ele vai continuar surpreendendo a sua empresa. Igreja do Senhor, precisamos adorar em espírito e em verdade, deixando os rituais, deixando as tradições, deixando tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos separa de Deus. Olha o tempo de vida que nós estamos agora, olha a maneira que nós estamos vivendo agora. Não estamos em templo físico, o templo tem sido a nossa casa, o templo tem sido o nosso lar. Então adore em espírito e em verdade, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, na sua casa. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte a Ele em todo o tempo, em todo momento. Que nós possamos buscar comunhão constante com o Mestre. Tenha oportunidade, acorde na madrugada. Quer comunhão com o Mestre, faça consagração. Quer comunhão com o Mestre, faça jejum. Quer comunhão com o Mestre, dedique-se a Ele. Louve. Não tem instrumento para acompanhar? Pega aí um playback e cante louvor. Não tem playback? Pegue um inário. Baixe na internet um louvor e adore, exalte, cante, se ajoelhe e ore. Ore, louve, adore, exalte. Mas tenha comunhão com o Rei dos Reis e o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus surpreende ao mostrar a uma pessoa improvável que ele poderia e que ela poderia se tornar uma testemunha eficiente. Uma testemunha eficiente. Aleluia. A água viva que Jesus ofereceu nos dá a ideia de movimento. A água que Jesus ofereceu para aquela mulher nos dá aqui a
A ideia de continuar movimentando, não de ficar parada, meu irmão. A água que Jesus te ofereceu, o pão que Ele te ofereceu, não é para você ficar parado, é para você se movimentar. É para você utilizar da oportunidade que Ele te concede para você pregar a palavra dEle, para pregar o Evangelho, para anunciar o ano aceitável. Aleluia! Jesus afirma como Ele seria uma fonte de água para jorrar água eterna para aquela mulher e para cada um de nós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca deve guardar apenas para ela a oportunidade que ela recebeu. Não guarde apenas para você. Compartilhe. Aquele testemunho daquela mulher, embora pudesse ter sido superficial ou não, mas ele foi bem intencionado. Compartilhe Jesus. Compartilhe o que Ele tem feito para você. Superficial ou não, mas os samaritanos creram. Os samaritanos conheceram a Jesus. Não precisa se aprofundar em vocábulos, em vocabulários. Fale o essencial. Fale a transformação que Ele fez na sua vida. Fale a transformação que Ele tem feito, que você sabe, na vida de outras pessoas. Fale do testemunho que Ele tem feito na vida daqueles que congregam com você. Ou o testemunho maravilhoso que Ele fez na sua vida. Conte a bênção, meu irmão. Conte a bênção, minha irmã. Aleluia! Louve e adore. Não retrai apenas para você. Cumpra, reconheça. Reconheça e cumpra a missão de proclamar as boas novas. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Jesus, Ele pode se identificar com a forma efêmera da existência da humanidade. Ele pode se identificar dessa forma. Mas o que nos traz o alívio é de nós sabermos e compreendermos que Ele passou tudo isso aí por amor. Por amor a mim, por amor a você. Ele conhece o nosso interior repleto de pecados. Ele conhece o seu interior. Ele conhece toda a sua vida. Ele conhece todas as frustrações. Ele conhece todas as desilusões. Todas as frustrações que você passou. Todas as desilusões que você passou. Todas as frustrações que você enfrenta. As desilusões que você enfrenta. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Mas apenas Ele é capaz de preencher com seu infinito amor, com sua infinita bondade, com sua infinita misericórdia. Ele é capaz, e é por isso que Ele continua nos surpreendendo. Ele é a certeza de um relacionamento genuíno. Ele é a certeza de um relacionamento sincero, daquele que não erra, daquele que não falha, daquele que não comete pecado, daquele que não te trai, daquele que não fala palavras maldosas. Tenha relacionamento sincero com Ele. Deixe você tem necessidades físicas? Você tem necessidade sentimental? Você tem necessidade no seu trabalho? Deixe todas as suas necessidades físicas com Ele. Deixe todos os seus desejos egoístas com Ele. Deixa tudo com Ele. Deixa tudo nas mãos dEle. Deixa Ele cuidar da sua vida por completo, não pela metade. Deixa Ele cuidar por completo, deixa Ele morar, deixa Ele habitar, deixa Ele te transformar. E cresça no relacionamento verdadeiro, no relacionamento surpreendente com Jesus. Ele vai te surpreender. Busca Ele nessa noite. Busca Ele agora no momento que nós vamos orar. Busca Ele, meu irmão, busca Ele, minha irmã. Adore-o verdadeiramente. Faça nessa oração um compromisso, Senhor. Senhor, me surpreenda nessa oração. Senhor, faça algo diferente, porque eu preciso de Ti. Obedeça ao chamado de Jesus. Obedeça ao chamado que Ele te chamou para testemunhar, para compartilhar e testemunhar a salvação. Compartilhe com outras pessoas. Que isso não fique restrito apenas a você, mas que as pessoas entendam e que elas vejam que você é uma pessoa mudada, que você é diferente. Nossa, mas o que aconteceu comigo, o que aconteceu com você? Jesus fez algo diferente, Jesus nos transformou. Deus querido e maravilhoso, de infinita bondade e misericórdia, abençoa, Senhor, essa pessoa que ouve neste momento. Cuida dela, cuida de nós como igreja, como povo.
como municípios, como nação eleita, sacerdócio real. Cuida, Jesus. Estende-nos as tuas mãos de graça, bondade e misericórdia, Pai querido. Manifesta, Senhor, o teu amor àqueles que estão enfermos, pedidos de orações. Alcança agora as famílias, que elas possam ter, Senhor Jesus, uma surpresa nessa noite. Que na madrugada elas possam ter uma surpresa, que ao amanhecer elas possam ter uma surpresa, que possam ter uma surpresa nesta semana, porque Tu és Deus. Que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, Pai querido. Ajuda-nos, ó Deus, a termos relacionamento contigo. Ajuda-nos a termos intimidade contigo, Deus maravilhoso. Toca agora nessas vidas, cada um que ouve, cada um que assiste. Ah, Jesus de Nazaré, manifesta a Tua infinita bondade e misericórdia em cada lar, em cada casa, em cada pai de família, em cada empresa, Senhor Jesus, em cada empresário, aquele que porventura está chegando no momento do desespero. Deus, vem com mão forte e poderosa. Surpreenda, Senhor Jesus, esta casa nesta noite. Surpreenda, Deus maravilhoso, esse líder religioso. Surpreenda aquele que quer desistir de tudo. Surpreenda, Senhor, aquele que falou, não, isso não é para mim. Surpreenda ele, Pai querido. Surpreenda ele, Senhor Jesus. Surpreenda aquele que está disposto a deixar tudo, aquele que está disposto a deixar o ministério. Surpreenda ele, Pai. Surpreenda ele, Senhor Jesus, aquele que falou que a sua vida não tem mais solução. Surpreenda ele, Espírito Santo. Surpreenda ele, Deus maravilhoso. Surpreenda, Senhor Jesus, aquele que falou que a sua vida não tem mais valor. Sim, a sua vida tem valor. Valorize o que você tem, surpreenda essa pessoa, surpreenda esse irmão, surpreenda essa irmã, surpreenda a Tua igreja, Senhor. Surpreenda a Tua igreja, Paizinho querido, que nós possamos ter momento de relacionamento, de adoração, Te adorar em espírito e em verdade. E possamos ter compromisso, não com placa de igreja, mas compromisso com o Senhor, não compromissos com essas pessoas, Senhor Jesus, que tentam falar de tradições, de rituais, mas compromisso contigo. Compromisso para Te adorar, para glorificar o Teu nome. Paizinho querido, abençoa cada líder de ministério. Surpreenda, Senhor Jesus, cada líder. O líder de ministério de criança, de ministério de jovens. O líder de ministério de homens, ministério de mulheres. Ministério de missões, ministério de ação social. Os ministérios de comunicação. Ah, Deus maravilhoso, todos os ministérios de todas as igrejas, Pai. Todas as igrejas que estão reunidas neste momento, que estão, Senhor Jesus, nesse momento de live, nesses cultos online, aqueles que já realizaram, aqueles que estão realizando, aqueles que ainda vão realizar. Deus, surpreenda essas pessoas nesta noite. Surpreenda aqueles que estarão orando na madrugada, Pai. Aqueles que estão, Senhor Jesus, com compromisso de acordarem e levantarem na madrugada para buscar a Tua presença, pois a Tua palavra diz, os que de madrugada me buscam, me acharão. Surpreenda essas pessoas, Pai. Surpreenda os pastores. Surpreenda cada um de nós. Permaneça conosco, Jesus maravilhoso. Pois Tu és Deus maravilhoso, cuida de nós. Aleluia. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Queremos Te agradecer, meu irmão. Agradecer você que esteve conectado conosco. Compartilhe esse vídeo. Encaminhe esse vídeo aí para sua família, para o seu círculo de amizade. E que possamos, no decorrer dessa semana, novamente nos reunirmos para junto adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Aleluia! Eu sou o pastor Nelson Leal, pastor da Igreja Adventista da Promessa, ali no Jardim Amélia, em Sumaré. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.